Fala, estudante de física, tudo bem com você? Preparado para a quarta semana do volume 4 do PET de 2021? Bora lá! Agora a gente já vai mudar de assunto, a gente vai começar a trabalhar com hidrostática, certo? Vamos fazer um combinado? Se essa aula foi boa para você de alguma forma, no mínimo deixe um joinha, certo? Se você quiser receber a semana 5 e semana 6 do PET, se inscreva no canal, certo? Ok? Beleza? Vamos pro quadro? Show de bola, senhores. Chegamos aqui no quadro, certo? Exercício do Enem, senhores. Exercício do Enem. Exercício do Enem merece vinheta especial para o Enem. Ok, vamos lá. Aqui nós temos envolvido dois conteúdos, tá? Nós temos o conteúdo de densidade, nós temos o conceito de dilatação também, tá? Então aqui qual conteúdo que tá? Tá os dois. Então vamos lá, é o seguinte. A gasolina é vendida por litro, certo? Vírgula. Lembra da vírgula? Mas é uma oração adversativa, que significa em português que a segunda ideia do texto, da frase, né? Vai contrariar a primeira. A gente vende por litro. A gasolina é vendida por litro. Mas, em sua utilização como combustível, é a massa é o que importa. Na verdade, o que seria interessante a gente comprar é a massa do combustível, não o litro. Mas seria muito difícil fazer isso, porque você tinha que ter uma balança, parar o carro, né? Medir qual é o peso, a massa ali, né? Do carro antes de colocar o combustível, depois medir a massa, depois isso seria complicado. Então, por litro é mais fácil. Mas o que importa mesmo é a massa que você comprou. Um aumento da temperatura do ambiente leva o aumento do volume da gasolina. E isso aí que eu falei que é a dilatação. Você aumenta a temperatura do líquido, o líquido vai dilatar. Então o volume dele vai o quê? Aumentar. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Então, a temperatura que abaixo aqui da superfície do solo é uma temperatura que vai ter uma variação menor de temperatura, então vai ter uma dilatação menor, certo? Se os tanques não fossem submersos, então se os tanques estivessem expostos ao sol, certo? Exposto ao ambiente, o que ia acontecer, né? Você levaria vantagem ao abastecer o carro nas horas mais quentes? Não, mentira. Por que é mentira, senhor? Na hora mais quente, o líquido vai dilatar mais, certo? Então o volume dele vai aumentar. Então presta atenção no seguinte aqui, ó, vem cá comigo. Aí que tá. Vem cá. Vamos aqui subir essa imagem aqui. Densidade é massa sobre quem? Sobre o volume, certo? Se você aumentar o volume, ok, ó, eu vou aumentar o volume, certo? O que vai acontecer com a densidade? A densidade vai o quê? Diminuir, certo? Em outras palavras, o volume ia aumentar, mas a quantidade de massa estaria ali. Então, em 1 litro que você comprasse num dia quente, né, na hora mais quente do dia, teria menos massa. E o que importa pra gente é a massa, certo? Então, a 1 está furada. Abastecer com temperaturas mais baixas. Até aí, beleza. Você estaria comprando mais massa de combustível para cada litro. Verdade, né? Porque aí o volume ia o quê? Diminuir, certo? Se diminuir o volume aqui, né? O que ia acontecer com a densidade? Ia o quê? Aumentar, né? Então, eu teria uma quantidade de massa maior. Então, a 2 está correta. 3. Se a gasolina fosse vendida por quilo ao invés de litro, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido? Certo também. E por isso que eu achei estranho. Esse exercício tem mais a ver com dilatação, tá? Precisaria desse conteúdo do que colocado primeiro. Dilatação você vai ver no segundo colegial. Bom, agora com o novo ensino médio, meu amigo, nem sei o que você vai ver no segundo colegial, hein? Eu tenho minhas críticas com o novo ensino médio. Então a questão 2 e 3 está correta, letra E de elefante aqui para nós. Tá aqui, ó, letra E. Certo, senhores? Beleza? Pessoal, não pega essa resposta. Tenta entender aí o que a gente falou, certo? Vamos para a próxima questão. Caso também pegue a resposta, né, deixa o vídeo correr, né? Para que pelo menos você seja grato contigo, né? Já deixou seu joinha aí?
Beleza. Exercício 2. Eu montei uma tabelinha aqui que eu quero que você entenda como que ele fez essa transformação, tá? Que às vezes no vestibular, no Enem, nem sempre o cara vai ser bonzinho e vai colocar a transformação para você, ok? Eu falo assim, em uma cena de filme, um indivíduo corre carregando uma maleta tipo 007, com um volume, ó, qual que é o volume dele? O volume dessa maleta, o volume dela é de 20 decímetros cúbicos, tá? Quando é quadrado, é superfície, é área. Quando é cúbico, é volume. Quando não é nem só decímetro, né, simples, aí seria o comprimento, tá? Beleza. Cheias de barra de um certo metal. Considerando que um adulto de massa 70 kg pode deslocar com uma certa velocidade, no máximo equivalente à sua própria massa. Indique qual metal contido na maleta. Então aqui nós vamos considerar que a massa que está lá na maleta, ele falou que consegue deslocar o peso dele, né? Que é 70 o quê? Quilogramas. Beleza. Continua. Aqui que nós vamos ter um problema. É um problema de unidade. Ele deu densidade aqui, tá vendo, senhores? Em grama por centímetro cúbico. Aqui ele deu decímetro cúbico. Mas ele falou que 1 decímetro cúbico é igual a 1000. Veja bem, ó, 1 decímetro cúbico, 1 decímetro cúbico estaria aqui. Só que como é cúbico, cada casinha dessa cabe 3 números, né? Então, como eu quero ir para centímetro, eu vou ter que acrescentar quantos zeros aqui? Vou ter que acrescentar 3 zeros, por isso que é 1000. No caso aqui, que ele me deu 20 decímetros cúbicos. Essa casinha caberia até 3 números, tá? Então, 20 decímetros cúbicos. Então, seria 20.000 centímetros cúbicos. Por causa do quê? Porque a densidade está em centímetro cúbico. Então, eu posso falar que o meu volume, na verdade, é 20.000, tá? Centímetros cúbicos. E para fazer uma comparação, eu preciso estar na mesma unidade. Bom, 1 quilo, ó, a palavra K, vou colocar até aqui em vermelho. Essa palavra K aqui, ó, ela significa uma unidade de quanto? De 1000, tá? Certo? Então, quilograma equivale a 1000 gramas. Então, 70 quilogramas é 70.000 gramas. Beleza. Agora, eu estou com o padrão aqui, né? Então, a gente pode calcular a densidade. Densidade é o quê? Massa sobre volume, ok? Então, o que a gente tem? A densidade é que eu vou descobrir. Quanto que é a massa? 70.000. Dividido pelo volume. Quanto que é o volume? O volume é 20.000. 20.000, certo? E eu posso fazer com 0. 0 com 0 corta, esse com esse corta, esse com esse corta, certo? Mas esse com esse corta. Então, a minha densidade aqui equivale a 3,5 o quê? Gramas por centímetro cúbico. Beleza. Quem é que tem 3,5 gramas por centímetro cúbico? Cara, ninguém, né? Ninguém. Certo? Então é o seguinte, o que acontece aqui? Se ele falou que poderia carregar até 70 quilos, certo? Ele não está carregando 70 quilos. Então, ele vai ter que fazer o quê? Vamos colocar aqui o volume, é a caixa, é a mala, é constante. Então, vamos colocar que ele carregou menos de 70 quilos, certo? Menos de 70 quilos. Então, vamos supor aqui que ele carregasse, então, supondo que ele carregasse 50 quilos. Então, a densidade aqui, ó, seria 5 dividido por quanto? Por 2. Daria quanto? 2,5 o quê? Gramas por centímetro cúbico. Então, o valor mais aproximado que a gente tem aqui, gente, é de quê? De alumínio. Então, ele está carregando alumínio. Para ele carregar o zinco, o que acontece? Como o volume é um volume constante, o que ele tinha que carregar? Ele tinha que carregar uma massa maior. A massa maior que ele consegue carregar é 70. Não quer dizer que ele está carregando 70, tá, senhores? É o que ele conseguiria carregar no máximo.
certo? Então tem que ser um valor menor que 3,5. Então aqui eu pensei, se eu estivesse carregando 50 quilos, então daria 2,5, né? Então, beleza, alumínio aqui, exercício 2. Já curtiu? Já compartilhou? Ou pega esse vídeo, pega o link desse vídeo, manda lá no grupo seu coleguinha que também está com dificuldade. Universidade Federal de Minas Gerais, certo? O FMG. Aqui ele vai dar o conceito de pressão, tá, senhores? Conceito de pressão. Pressão é força sobre o quê? Sobre a área. Ok? Pressão é força sobre a área. O que acontece? Né? Vamos pensar aqui na cama de faquir. Você já deve ter visto isso aí, né? Esses hindus. Espera aí que eu vou pegar uma figura para você. Tá aí, senhores, ó. A cama de faquir. Aí você fala assim, nossa, esse cara é o ninja do ninja, ele é o Dalsin do Street Fight, mas nem sei o que é Dalsin do Street Fight. Ah, cara, eu sou velho, você não sabe. E também você não sabe o que é jogo bom também, tá? Street Fight é um dos mais top aí, ó. Você fica jogando esses joguinhos porcaria aí, você não sabe o que é Street Fight. Mas bom, o que acontece? O seguinte, olhando para a figura aqui, né? Vou colocar de cá. Isso, fica melhor. Pressão é força sobre a área. Então, quando eu pego uma caneta assim, ó, certo? E vou apertar, se você fazer isso e apertar, você vai ver onde que a pontinha da caneta você vai sentir um pouquinho mais de dor, porque a pressão vai ser maior. Então, o que acontece? Quanto menor a área, maior a pressão. Elas são inversamente o quê? Proporcional, certo? Concordo com você que ninguém seria louco de sentar em cima de um prego. Por quê? Porque aí a área seria muito pequena, certo? A área seria muito pequena, a pressão seria muito grande e ela ia te perfurar. Mas o que o faquir fez aqui? Vamos supor aqui que ele colocou 300 pregos aqui. Então ele aumentou a área 300 vezes, diminuindo a pressão o quê? 300 vezes. Então ele não é, né, nenhum pessoa sobrenatural, não tem nenhum poder mágico e místico aqui, certo, senhores? Ele é uma pessoa comum, só usou ciência, certo? Se ele colocar aqui mais pregos, maior vai ser a área, menor vai ser a pressão, certo? Beleza? Porque eu estou considerando que a força aqui, nesse caso aqui, se fosse uma força constante, que seria o peso do homem. Não ia alterar a força, tá? Você pode alterar a força, pode alterar a área para poder alterar a pressão, certo? Nesse caso aqui, não ia fazer isso. O que acontece aqui? Vamos ler o texto agora. Deixa o nosso faquir aqui. Vamos lá. José aperta uma taxinha entre os dedos, como mostra a figura. Então, a gente vê aqui que na pontinha da taxinha, a área é menor do que aqui na cabeça da taxinha. Então, aqui, vou colocar aqui, ó. Nesse caso aqui, essa pressão aqui, ó, é maior do que essa. Por que essa pressão é maior do que essa? Porque essa área é menor do que essa, certo? É inversamente proporcional. Beleza. Continuamos aqui a ler o texto. A cabeça da taxinha está apoiada no polegar e aponta no indicador. Seja FI, né, o modo da força, e PI, a pressão em que a taxinha faz sobre o dedo indicador, né, nesse dedo indicador de José, sobre o polegar. Essas grandezas são, respectivamente, FP e PP. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que, o que acontece? A força, aqui, senhores, a força aqui, pela terceira lei de Newton, né, nós temos a ação e reação. Então, a força do indicador é igual à força de quem? Do polegar. Então, aqui a gente já pode começar a eliminar algumas alternativas. Ó. Estou falando que aqui a força é maior, aqui a força é maior. Não, nada a ver. Ele está falando que a pressão aqui é igual. Não, a pressão não é igual, certo? A pressão no indicador, ó, a pressão no indicador é maior do que a pressão do polegar. Verdadeiro, tá? Então, aqui, letra D de dado, certo? Ele não fez nenhuma relação com a área, tá? Mas para você saber aqui no caso, como a força era igual para os dois, o que ia estar mudando era a área de contato. Beleza? Certinho? Vou contar um caso. Eu fiz uma cama dessa de faquir uma vez, quando eu estava
dando aula e levei para os meninos, né, verem. Na verdade, eu peguei uma cadeira da escola, coloquei lá, eu acho que eu coloquei uns 900 pregos. Porque eu fiz 30 por 30, certo? 30 por 30 centímetros. Em cada um eu coloquei lá, deu 30 vezes 30, deu 900. Tinha mais de 900 pregos. Aí eu fui, fiz com os meninos, mostrei para eles sentaram na cadeira, né? E depois eu peguei essa tampa da cadeira e fui para outra escola. Eu dava aula em Uberlândia, e aí eu pus isso debaixo do braço, né? E aí veio um senhor e ficou me olhando assim e tal, e eu sei que ele veio pulando de cadeira em cadeira até chegar para ver o que era aquilo. Ele perguntou, para que serve isso? Eu falei assim, que eu sou professor, o aluno fez bagunça, eu mando ele ficar sentado aqui de castigo. Ele falou, não, verdade? Eu falei, não, é brincadeira. Expliquei essa questão de pressão e de área, né, que são inversamente proporcionais, e olha o que o homem falou. Ele falou assim, por isso que quando tem aqueles trator que tem que entrar num lugar onde tem barro, é mais largo a esteira, porque quanto maior a área, menor é a pressão. Porque se a pressão for muito grande, a esteira cortaria e ia atolar o caminhão. Verdade, um pneu mais largo, tá, vai ter uma pressão menor e aí dificilmente ele vai atolar. Pode atolar, mas dificilmente. Então isso foi legal, porque ele pôde pegar o conhecimento de física e aplicar numa coisa que ele conhecia, certo? Chegando no ponto coletivo, encontrei outro homem que ficou olhando, fez a mesma pergunta, eu expliquei de novo para ele, pá. Ele falou assim, duvido que você senta. Eu peguei e sentei. Aí virou-se e falou assim, cara, você tem um poder na mente. Esse outro homem não conseguiu aprender ciência e compreender ciência. Espero que você tenha compreendido, tá? Para não achar que um faquir, ele é um cara sobrenatural, certo? Questão 4, questão da PUC, beleza? A questão da PUC é legal porque ela ensina uma coisa que é interessante. Quando você tem um copo com canudinho, você não chupa o refrigerante, você chupa o ar que está no canudinho. É isso que é a diferença. Muita gente fala, eu estou puxando o refrigerante. Não, você está puxando o ar, certo? Quando tomamos refrigerante, utilizamos canudinho. O refrigerante chega até nós, porque o ato de puxar o ar pela boca, então o que vai acontecer? Se você, aqui, vamos entender o seguinte, considere o copo sem tampa, tá? Considere o copo sem tampa. Então aqui eu vou desenhar aqui em verde, ok? Que eu vou chamar de pressão atmosférica, ok? Vou fazer isso aqui assim, belezinha? Vou copiar aqui, ok? Então essa aqui seria a pressão atmosférica sobre o líquido, tudo bem? Mas, como tem ar dentro do canudo, então aqui dentro do canudo também tem o quê? Pressão atmosférica. Então, pressão é força, lembra o que é pressão? Pressão é força sobre quem? Sobre a área. Então, o ar vai estar empurrando esse líquido aqui para baixo, né? Mas aí ele vai bater no fundo do copo, aí vai ter ação e reação, o líquido vai querer subir. Mas como tem ar dentro do canudinho, esse ar vai empurrar o líquido para onde? Para baixo, e aí o líquido fica em repouso, ele fica em equilíbrio, ok? A força resultante daria 0, ok. Mas quando você vai lá e chupa, não refrigerante, o ar que está dentro do canudinho, só tem, não é para apagar não, Magno, só tem a pressão atmosférica. E essa pressão atmosférica vai exercer uma força no líquido, certo? Que vai ter aqui uma ação e reação no fundo do líquido, que vai empurrar esse líquido para onde? Para cima. Então, o líquido aqui do refrigerante, né, ia subir, certo? Quando você tira a boca aqui, o que vai acontecer? Quando você tira a boca do canudinho, vai entrar ar, certo? Aí a pressão atmosférica dentro do canudo e na superfície do líquido é igual, e aí o líquido não sobe sozinho, certo? Então, o que acontece? Quando você puxa o ar aqui, tem uma redução na pressão, ok? Então, vamos lá. Primeiro, vai aumentar a pressão? Então, você já entendeu que letra B e letra C está fora, certo? Reduz a aceleração da gravidade no interior do copo. Nada a ver, senhor. Ok? Reduz a pressão no interior do canudinho. Verdade. Você vai reduzir e aí a pressão atmosférica vai fazer o canudinho o quê? Subir. Vamos fazer um teste? Faz uma brincadeirinha aí, ó. Faz o seguinte, ó.
pega um canudinho, põe aqui no seu copo, aqui, na sua garrafinha, beleza? Com líquido aqui dentro. E vai pegar uma mangueira dessa de jardim, um pedaço de mangueira de jardim. Vai pôr os dois na boca e vai tentar puxar o líquido. Você vai ver o quê? E quando você for puxar o líquido, como vai entrar muito ar pela mangueira, né, que a espessura dela é maior, vai diminuir muito pouco a pressão atmosférica dentro do canudinho e você vai ter uma dificuldade maior de puxar o líquido. Talvez nem consiga puxar o líquido, certo, senhores? Questão 4, feita da 4ª semana do PET, volume 4 do primeiro ano. Senhores, deu o seu joinha, se inscreveu, curtiu, compartilhou. Se inscreve no canal para receber a 5ª semana. Fica com Deus. Fui. Acabou.